Livro do profeta Ageu, capítulo 2, do verso 20 ao 23. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá. Farei abalar o céu e a terra. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, e queremos estar sentados aos Teus pés, porque Tu és o único que pode nos falar, e as Tuas palavras são palavras de vida eterna. Nós temos crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo que havia de vir ao mundo. Nós nos submetemos à autoridade do Teu Espírito Santo, que é o único que pode tocar os corações dos homens e fazer uma verdadeira transformação. É nessa confiança que nós nos apresentamos diante de Ti. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos ao ápice desse livro. E ele termina de maneira majestosa, exultante, uma grande vitória. E nós já passamos alguns domingos cobrindo as páginas desse maravilhoso livro. Na primeira e na segunda semana nós falamos que chegou o tempo de edificar a casa de Deus. E aquele povo achava que era tempo de que cada um edificasse a sua própria casa. E receberam uma correção e uma palavra dura da parte do Senhor com respeito a isso. O Senhor os exortou e os trouxe de volta para a realidade. Abriu seus olhos para que pudessem ver que era tempo de edificar a casa de Deus. Isso está do capítulo 1, verso 1 ao verso 11. Então, do capítulo 1, verso 12 ao 15, nós temos a resposta do povo. Foi a nossa segunda mensagem. Eu estou convosco na edificação da minha casa. E nós vimos como eles atenderam a voz do Senhor em obediência e temeram diante do Senhor. E o Senhor prometeu que estaria com eles. E, de pronto, começaram o trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, ao 24º dia do 6º mês. E nós chegamos, então, na nossa terceira mensagem. O Senhor colocou glória sobre a sua casa. E essa mensagem foi uma palavra de encorajamento da parte de Deus para eles. Está do capítulo 2, verso 1 a 9. O Senhor diz para eles: sejam valentes, trabalhai, não é? Nada temeis, eu sou convosco. Haviam 3 verbos ali: ser forte, o que mais? Quem lembra? Trabalhai, não temeis. E qual era a base para que eles fizessem tudo isso? Ele estava com eles. Ele havia feito uma aliança com eles. Ele era poderoso para mover céus e terra, e abalar céus e terra, e completar a sua obra, porque Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E na última semana nós vemos que a santidade convém à casa de Deus. Se Deus é santo, esse Deus santo tem uma casa, essa casa é santa, e nós devemos ser santificados, e estar nos santificando em Cristo Jesus. Amém? E hoje chegamos a esse grande triunfo desse livro. E é impressionante, uma coisa que já salta aos olhos de maneira introdutória, é que as Sagradas Escrituras nos mostram que Deus usa as coisas humildes, as coisas fracas, as que não são para cumprir o seu propósito. E através delas Ele confunde os homens. Aquilo que aos olhos dos homens é nada, Deus enche de força, de glória, de poder, de honra. Deus trabalha de tal maneira que as coisas que para nós são insignificantes revelam sua força, revelam sua glória. Por exemplo, nós vemos nas Escrituras um menino pequeno e ruivo vencendo um gigante, um número reduzido de soldados vencendo vários combatentes, Deus levando pessoas simples e sem instrução a uma posição de honra e glória. Deus é quem suscita a força do fraco. Ele nos dá a perseverança a nós que somos instáveis e faz dos insensatos pessoas sábias. Tudo isso para que nós possamos entender que tudo vem de Deus. Toda a nossa suficiência vem de Deus. Se nós olharmos, por exemplo, para Zorobabel, ainda que seja da linhagem de Davi, não passava de um escravo nesse momento.
Ele era um servo do rei da Pérsia. Ele servia o imperador. Ele estava colocado como uma autoridade naquele lugar, mas era em subserviência ao governador. Se nós olharmos para Jerusalém, nós temos uma cidade em ruínas. Uma cidade que aos olhos humanos era nada. Se nós olharmos para o templo de Jerusalém, tudo está em escombros, pedras espalhadas, tudo destruído. Não tem beleza nisso, não tem glória nisso. Como é que com um rei que é insignificante aos olhos humanos, numa cidade insignificante, num lugar remoto da terra, sobre um lugar em ruínas, Deus abalaria céus e terra? Será que essas circunstâncias e aquilo que está diante dos olhos deles é algo que pode demonstrar tal coisa? Força, glória, honra, poder, riquezas? Não. Eles estão diante de uma situação de pobreza e dificuldade. Só Deus é poderoso para fazer um milagre diante dessa situação. E essa maneira de Deus mostrar a sua glória, irmãos, de forma simples, através do fraco, do humilde, foi revelada de forma plena no nosso rei davídico, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele humilhou-se a si mesmo. Ele veio em forma humana. Ele se fez fraco e viveu uma vida humilde. Sendo verdadeiramente Deus, nasceu numa estalagem, foi colocado numa manjedoura, que é um bebedouro de animais, e viveu uma vida simples, e ainda sendo dono de tudo, possuidor de todas as coisas, não teve sob seu domínio nem o espaço de um pé. Quem olhava para Jesus, como diz Isaías 53:2, não via nele nenhuma beleza que se agradasse. E Deus, através do seu Filho, o servo dele, levou a cabo a libertação dos homens por meio de uma obra humanamente vergonhosa, não é? E essa obra foi realizada diante de todos os homens, um verdadeiro espetáculo ao mundo. A pena mais vergonhosa que podia algum criminoso receber, recebeu o Filho de Deus. E essa pena foi usada por Deus como o único meio pelo qual céus e terra seriam reconciliados. Então nós temos vastos exemplos das Escrituras desta realidade. Deus usando o simples, o desprezado, o humilde, e fazendo abalar-se reinos, poderes, nações, através de pessoas frágeis, sem força. E é isso que nós vamos ver nesses versos aqui. E qual é o tempo que nós vemos esses versos sendo descritos? Leio o verso 20, eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo... Essa profecia foi dada 101 dias após a primeira profecia, 90 dias depois do começo do trabalhar da casa do Senhor. Nós já falamos sobre isso semana passada. Desta vez a profecia é dada ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e é para encorajamento dele, para que ele veja que as coisas que aos olhos dele são frágeis, fracas, sem poder, sem força, são feitas por Deus, para que a glória seja de Deus, o poder seja de Deus, e a força seja a força de Deus, não deles. Como o Salmo 8 diz, da boca de meninos e crianças de colo, suscitaste força, por causa dos teus adversários. É Deus que nos fortalece, é Deus que nos fortifica para a batalha. A força é dele, não nossa, não importa as circunstâncias, por mais difíceis que sejam. E o nosso texto tem uma divisão bem simples, duas partes, irmãos. A primeira, Deus abalará todas as coisas. E a segunda, nós temos a revelação desse Deus triunfante. Deus abalará todas as coisas, versos 21b e 22. Farei abalar o céu e a terra. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Deus já havia dito isso a eles no capítulo 2, versos 6 e 7. Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, o Senhor disse a eles. Diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, ele repete esta mesma mensagem para o rei de maneira particular.
para mostrar o fato de que esse Deus soberano é todo-poderoso e capaz de fazer tudo o que lhe apraz. Ele faz abalar céus e terra. Né? Neste ponto, farei abalar todas as coisas. Nós temos o trono dos reinos, e que esse trono cairá. Derribarei o trono dos reinos. Então, por toda a história, irmãos, nós vemos diferentes reinos, diferentes impérios, mas por trás de todos eles, olhe para o seu texto, há somente um trono. Um trono, no singular. Muitos reinos, no plural. Existem muitos reinos, porém, somente um trono. Satanás tem confiado o seu reino, que foi usurpado a muitos reis e nações. Porém, por trás de todos eles, nós encontramos ele, o príncipe desta era, o usurpador dessa era. E ele tem todos estes reinos sob o seu domínio. E com suas hostes, ele trabalha juntamente com todos esses reis numa sinfonia organizada. Como está lá em Lucas, capítulo 4, versos 5 a 9, na tentação do Senhor, onde Satanás mesmo diz, depois de levar o Senhor a um monte muito alto e mostrar todos os reinos do mundo e a glória deles, Satanás diz para Cristo assim: dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele darás culto. Então nós vemos aqui que por trás de todos os reinos do mundo há somente um trono, desse príncipe usurpador chamado Diabo e Satanás, e que tem todos eles debaixo do seu domínio. Então não se engane com os reinos desse mundo. Há um príncipe que governa sobre eles. Esse rei tem usurpado o domínio e será deposto por Deus. O Senhor derribará o trono dos reinos. Então, nós sabemos por esse texto que Satanás tem o seu dia e hora marcados. Chegará o tempo em que ele será destituído do seu lugar. E ainda que o seu poder foi restrito de alguma forma nos dias de hoje, isso acontecerá plenamente na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz Apocalipse 11:15. Os irmãos conhecem Apocalipse 11:15, né? O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Deus abalará todas as coisas. Deus derribará o trono dos reinos. Mas não somente isso. Deus arrancará a força dos reinos das nações. O que, verso 22, destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. O que simboliza a força de uma nação, irmãos? Onde nós vemos essa força demonstrada? Nós vemos nas suas riquezas, na sua autossuficiência, o poder econômico e, como o nosso texto nos revela, no seu poder de armas, no seu poder bélico. Nós vemos a força de uma nação nos seus tanques, aviões, submarinos, armas de alta tecnologia e de destruição em massa. Uma nação que tem uma arma nuclear é uma nação respeitada. A força das nações estão nestas coisas. Uma nação é grande quando é autossustentável, tem um exército numeroso e um grande poder bélico. Na época de Ageu, tudo isso era simbolizado por esta expressão: carros, cavalos e seus cavaleiros. E o que Deus promete através de Ageu? Que ele retirará toda a força deles, e é o Senhor dos exércitos que fará isso. Quando nós lemos o capítulo 2, verso 6, nós vemos a referência de Deus abalando eles, retirando da mão deles as suas riquezas. Mas talvez alguém poderia perguntar, ainda que não tenham riquezas, mas têm armas poderosas, grandes exércitos, cavalos, cavaleiros, carros de guerra, tanques. E Deus diz, também mexerei com essas coisas. Eu arrancarei toda a força deles, não só suas riquezas, mas também todas as suas armas serão inúteis contra mim. E nós precisamos ter olhos abertos, irmãos, para ver essa realidade espiritual. Porque Deus tem o seu povo e Ele garante a glória à sua casa. E Ele fará essas coisas. Bendito seja o nome do Senhor. E às vezes nós precisamos conhecer as Escrituras para entender sobre isso.
Por exemplo, em 2 Reis, capítulo 6, após ficar muito irado contra Deus e contra os seus servos, o rei da Síria pergunta: como é que Israel sabe todas as vezes que eu vou armar alguma cilada contra eles? E um dos serventes do rei da Síria diz assim: eles têm um profeta que tudo que tu fala nas tuas recâmaras, ele conta ao rei de Israel. E por isso eles se antecipam aquilo e vencem o Senhor. E ele diz então mande prender esse profeta, que era Eliseu. E para isso o que ele fez? Ele enviou carros e fortes tropas, e todas elas cercaram a cidade de Dotã, onde estava Eliseu. E o moço de Eliseu, Geazi, disse assim: ai, meu senhor, que faremos? E Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, olhando com olhos naturais, só estava Eliseu, Geazi, e um grande império com todas as suas tropas ao redor da cidade, né? Mas havia um homem de olhos abertos, e um moço que precisava que os seus olhos fossem abertos, precisava ter visão espiritual. E diz o texto assim: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Cavalos, carros, cavaleiros humanos, nada disso se comparava à incontável milícia celestial que estava ao redor de Eliseu. Nada pode se comparar ao poder e à glória do Deus dos exércitos. Ele faz tudo como lhe apraz. E ele deu uma promessa, e ele é fiel para cumpri-la. Qual é? Destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. Mas não só ele abalará céu e terra, derribará do seu trono o príncipe deste mundo, não só destruirá o trono dos reinos e a força dos reinos das nações, arrancando deles toda a sua força, mas também esse texto nos mostra que Deus usará algo diferente. O texto diz que eles se autodestruirão. Verso 22, parte B. Os carros e os seus cavaleiros cairão. E frisa esse texto: um pela espada do outro. Então, é muito interessante, irmãos. Imagine você olhando para um exército lutando entre si, guerreando contra si mesmo. Que demonstração de sabedoria é você colocar alguém lutando contra si mesmo, né? Talvez Satanás aprendeu isso quando começou com artimanhas de colocar irmãos contra irmãos. Como Jesus disse em Marcos capítulo 3, um reino dividido contra si não subsistirá. Uma casa dividida contra si mesma não subsiste, mas perece. Então, deve haver unidade, né? E quando não há unidade, há discórdia. E quando há discórdia, divisão, e brigamos uns contra os outros. O Senhor tenha misericórdia de nós. Mas aqui foi Deus que usou essa estratégia. Os carros e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro, né? Se nós conhecemos a palavra de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 20, nós temos uma ocasião que ilustra tal evento. Quando o Senhor causou uma confusão mental tão grande nos povos de Amon e Moabe, e eles se mataram uns aos outros, enquanto o povo de Deus cantava louvores, né? Aparentemente, Deus fez parecer aos olhos deles que entre eles estavam vários israelitas. E eles começaram a lutar entre si e se matarem um pela espada do outro. E quando os israelitas chegaram no lugar, estavam todos mortos e todas as suas riquezas estavam disponíveis para ser levadas por eles. É isso que Deus está falando que vai fazer novamente. Eles se autodestruirão. Os carros e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Não importa quanta força os reinos tenham, não importa quanto poder, riqueza eles tenham, Deus os confundirá
a tal ponto que se autodestruirão. Nosso Deus, com Ele está a sabedoria, o poder, a força, Ele faz tudo como lhe apraz. Até mesmo usar a própria força do inimigo contra si mesmo. Esse é o nosso primeiro ponto. Deus fará abalar todas as coisas. Nada ficará de pé. Em segundo lugar, verso 23, o rei triunfante chegará. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor. E te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. O juízo de Deus tem dia e hora marcados. Ainda, irmãos, que isso possa se referir a um colapso que estava acontecendo no reino da Pérsia, naquele tempo, ainda assim, sem dúvida nenhuma, este dia é o dia do Senhor, o dia da ira do Deus Todo-Poderoso, o dia que todos os profetas de Deus revelaram. Nesse dia, Deus tirará todas as coisas do seu lugar, céus e terra serão abalados. O Senhor dos Exércitos fará isso. Esse evento tem dia, hora marcados no calendário divino. E quem é o rei que é descrito aqui? Há 3 descrições de Zorobabel nesse versículo que apontam para Cristo. Ele é o servo de Jeová, servo meu, diz o texto. Ele é um anel de selar de Deus e ele é o escolhido de Deus. Então, o servo de Jeová, como diz o texto aqui. Por toda a história bíblica, nós vemos Deus usando pessoas para que o seu propósito seja levado a cabo. Entre elas está Moisés, por exemplo, que é chamado de meu servo, em Josué 1, 2. Davi também é chamado de meu servo, Salmo 89, 20. E aqui Zorobabel é chamado servo meu. Tomar-te-ei, Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor. Mas nós sabemos que um dia esse filho de Zorobabel, esse servo de Deus, com S maiúsculo, chegou, não é? Esse servo, que todos os servos que vieram antes dele e que foram fiéis ao Senhor, eram figuras e sombras dele mesmo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o filho de Davi, o servo de Javé. O servo que trouxe a redenção, segundo Isaías capítulo 53. O servo sofredor. O servo pelo qual céus e terra serão julgados à medida da estatura dele. Ele é o Deus que julgará todas as coisas. Ele é o varão medida de Deus. E o dia do juízo, através dele, está com dia e hora marcados. Amém? E através dele, Deus julgará todas as nações. E esse texto eu gostaria de ler com os irmãos. Atos, capítulo 17. A partir desse servo de Javé, chegou a redenção da parte de Deus. E os homens têm 2 escolhas somente. Ou eles tratam com seus pecados na cruz de Cristo, ou Deus tratará com eles no inferno. Não há nenhum outro caminho. Então, diz o verso 30 assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, a partir do momento que Cristo veio, na plenitude dos tempos, como fala Gálatas capítulo 4, verso 4, porém notifica a todos os homens. Que sério, né, irmãos? Esse é o Evangelho. Uma notificação a todos os homens. Quando chega uma notificação judicial para você, você fica com os cabelos em pé, não é? O que aconteceu? Deus notifica a todos os homens que se arrependam. Por toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele julgará o mundo com justiça por meio de um varão que acreditou diante de todos. Sabe o que significa isso? Que aquele momento, naquele dia em que o Filho morreu na cruz do Calvário, Deus estava fazendo uma notificação pública para todos.
Este é o meu amado. Nele a minha alma se compraz. Os que tiverem nele estão salvos. Os que receberem o que ele tem feito, têm seus pecados expiados. Todos os outros estão perdidos. Eles rejeitaram e pisaram os pés do Filho de Deus. Esse é o espetáculo que Deus fez ao mundo. Quando o Filho de Deus estava morrendo na cruz, Deus estava declarando diante dos homens: esse é o meu Filho, morrendo pelos seus pecados. E quando ele ressuscitou dentre os mortos, Deus, diz Romanos 4,4, declarou que ele era o Filho bendito de Deus, porque nem a morte pôde contê-lo. E ele morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Devemos a ele o tributo e a glória. Ele é o servo de Jeová, pelo qual Deus executou todo o seu propósito. Mas não só isso. Em Zorobabel nós temos também uma promessa. Deus faria dele como um anel de selar. Veja que incentivo a Zorobabel, irmãos. Sabe por que essas palavras são destinadas a Zorobabel? Porque Jeremias havia dado um oráculo de juízo contra o pai de Zorobabel e contra o vô de Zorobabel por causa dos seus pecados. Era um duro juízo de Deus sobre eles, nestas palavras: tão certo como vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, que é o pai de Zorobabel, filho de Joaquim, que é o vô de Zorobabel, rei de Judá, fosse um anel do selo da minha mão direita, dali eu o arrancaria, diz o Senhor dos Exércitos. Essa foi a palavra de juízo dada contra o pai de Zorobabel. Os irmãos sabem que o anel de selar de um rei era o instrumento pelo qual ele identificava e autentificava todos os seus editos e era colocado sobre tudo aquilo que era propriedade real. Este anel de selar permanecia sempre perto do rei, ou no seu dedo, ou num colar colocado no seu pescoço. Então, ainda que os antepassados de Zorobabel haviam sido rejeitados por Deus e haviam sido apartados de Deus, como um anel que se arranca do dedo e se lança para fora, Deus agora fala para este homem que fará dele como um anel de selar na sua mão, como um instrumento pelo qual Deus colocaria todas as coisas debaixo do seu propósito. Ele usaria Zorobabel. Amém? Deus está reafirmando a Zorobabel que a aliança que ele fez com Davi em 2 Samuel capítulo 7, verso 13, estava de pé e se manteria de pé através da vida dele. O Senhor havia dito a Davi que o descendente de Davi sentaria num trono e governaria sobre Judá por todo sempre. Quando nós chegamos em Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3, nós temos quem é esse descendente de Davi. E nós descobrimos que ele é filho de Zorobabel, da linhagem de Zorobabel, que por sua vez era da linhagem de Davi. E Deus cumpriu a promessa feita a Zorobabel na pessoa bendita do seu filho Jesus Cristo, através do descendente de Davi segundo a carne, como diz Paulo. Então, irmãos, em Cristo são confirmados todos os ditos de Deus. Ele é um anel de selar de Deus. Então, irmãos, em Cristo toda a palavra de Deus é confirmada. Como diz 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Em Cristo nós temos o sim de Deus e o amém de Deus para todas as suas promessas. Cristo é o anel de selar do Pai. Nele se cumpre todas as coisas. Nele nós fomos introduzidos. É dele que nos tornamos participantes. Como diz Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Em quem também vós, diz o texto, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, que é o evangelho que fala de Cristo e da sua obra, sua pessoa e sua obra. Tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E esse Santo Espírito, que é um selo sobre o coração de todo cristão, diz o texto, que é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória.
Fomos selados pelo Espírito de Deus. Ele aplica a obra bendita desse anel de selar de Deus aos nossos corações. O Espírito Santo imprime em nós a imagem desse anel. Essa é a obra do Espírito Santo. E quando essa imagem é impressa nos nossos corações, então nós somos conformados a esta imagem, a imagem do Filho de Deus, o anel de selar de Deus, no qual ele confirma todos os que são sua propriedade, no qual foi confirmado todas as verdades descritas nas Sagradas Escrituras. É o Espírito Santo que aplica nos nossos corações essa verdade. Se nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus, somos filhos de Deus. E à medida que essa imagem é expressa em nós, o mundo crê que Jesus foi enviado. Amém? Através de Ele executando a sua obra por cada um de nós. Então, que imagem importante, maravilhosa é esse anel de selar de Deus, o Senhor Jesus Cristo, na figura de Zorobabel no nosso texto. Mas não é só o servo de Jeová, nem o anel de selar de Jeová. É também o escolhido de Deus. E quando final do verso 23, porque eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. As escolhas de Deus, irmãos, muitas vezes nos deixam de cabelo em pé. Quando nós olhamos para a aparência das pessoas que Deus escolheu, nós ficamos impressionados com as escolhas de Deus. Elas sempre nos surpreendem, né? Como o profeta teve que dizer, Deus não olha a aparência, mas o coração. O mais íntimo do coração dos homens. E quando nós olhamos pela aparência, nós queremos sempre, talvez você gostaria de dar uma sugestão para Deus. Ô Senhor, você vai pegar um rei rejeitado, que é escravo de um imperador maior, e fazer tudo isso através dele? Por que o Senhor não pegou um homem de riquezas, de posses, com muitos exércitos, né? Cheio de carros, cavalos, cavaleiros para cumprir tua obra, e não deu cabo de todas essas nações que estão em torno da terra? Porque um homem rejeitado, pobre, frágil, que tem que se subordinar a outro, como é que você vai fazer isso, Deus? Eu acho que o Senhor errou aí, hein? Acho que o Senhor está enganado, não é? Paulo entendia muito bem isso que nós estamos lendo aqui, irmãos. Dessa fragilidade sendo escolhida para Deus, para que a força seja somente em Deus, não do homem. Paulo diz em 1 Coríntios 1, 27 a 29, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, e escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Esse texto nos deixa claro o motivo. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus faz o que lhe apraz, com quem lhe apraz, como lhe apraz. E nós não devemos questionar a Deus. Paulo nos adverte isso em Romanos 9:20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa? Deus é o soberano Deus. As escolhas são dele. Um texto desse nos coloca no nosso lugar. Eu te escolhi, não fostes vós que escolhestes a mim. Como disse Jesus em João capítulo 15. Mas eu que escolhi a vós. Não fomos nós que fomos aproximados de Deus. Foi Ele que nos escolheu. Por isso nós estamos aqui. Não nos causa nenhuma prepotência saber de tal coisa. Pelo contrário, nós deveríamos nos humilhar diante de Deus e perguntar para Deus por que foi assim, né? Miseráveis, loucos, pobres, fracos, escolhidos por Deus. As escolhas de Deus servem para nos mostrar que Ele é Deus e nós somos somente vasos nas suas mãos. E para que nós ficássemos claros sobre isso, e para envergonhar os homens e tudo o que aconteceu no mundo, através de tudo o que aconteceu, e deixar-nos estupefactos e exultantes, foi que desde toda a eternidade, a Trindade decidiu que o Filho de Deus
viria e se colocaria na mais baixa posição. Ele viveria de maneira humilde, vencendo todos os seus inimigos da maneira mais improvável, através da sua bendita cruz. Esse filho de Zorobabel foi o que ouviu as palavras do Pai dizendo, Isaías 42, verso 1, eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. O Filho de Deus é quando se saiu do Jordão, a Bíblia diz que os céus rasgaram-se, o Espírito de Deus desceu sobre ele em forma de pomba, e ele ouviu uma voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado, em quem tenho o meu prazer. Depois em Mateus capítulo 17, verso 5, no Monte da Transfiguração, todos eles ouviram esta mesma voz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Então, o que está por trás desse princípio, irmãos? O Senhor está deixando evidente para nós, não depende de nós, não depende de nenhum tipo de aparência exterior, de força humana, de riqueza humana, de capacidade humana, depende dele. Deus não olha como nós vemos as coisas. Deus escolhe os mais improváveis e fracos e confunde a força dos fortes através deles. Ele fez isso através do nosso Zorobabel celestial, o Senhor Jesus Cristo, que segundo a carne era da linhagem de Davi, filho de Davi, filho de Zorobabel. Amém? E foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ao invés de nós ficarmos questionando as escolhas de Deus, devemos nos humilhar diante de Deus e perguntar, por que tu me escolheste, ó Deus? Eu sou o mais improvável de todos. Amém, irmãos? As escolhas são de Deus. E Deus está dizendo para nós a seguinte coisa, eu escolhi o meu filho, e você foi eleito nele. Ele é que ocupa o meu coração. Ele cumprirá todo o meu propósito. Ele é o verdadeiro rei, do qual todos os antecessores não passaram de tipos e figuras. Deus está dizendo assim, submetam-se a ele todos os homens, todas as famílias, todas as nações, dobrem-se diante dele. Ele é o Senhor de todos. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o nosso bendito e único Senhor Jesus Cristo. Ele é o servo de Deus. Ele é o anel de selar de Deus. Ele é o ungido de Deus. Ele é o escolhido de Deus. Através dele, Deus levará a cabo toda a sua obra. E Atos capítulo 4, verso 12, nos diz assim, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É só através desse Filho de Deus em que há salvação. Porque não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens. Um único, Jesus Cristo, homem. O Filho de Deus, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o que nós podemos aprender, irmãos, para nós? A primeira das coisas é que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, que nós devemos ter fidelidade nas pequenas coisas, a honrar os pequenos começos. É uma coisa que nós aprendemos desse texto. Um rei improvável, de um lugar improvável, em ruínas, seria usado por Deus para a glória de Deus. O Filho de Deus humilde foi usado por Deus para a sua glória, levar a cabo o seu propósito. Zorobabel é o exemplo disso. Nós devemos confiar que Deus faz as coisas além das nossas vistas. Ele é poderoso para fazer. Uma segunda coisa é que nós devemos cuidar, que nós somos enganados pelas aparências exteriores. Como Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, nós não devemos atentar para aquilo que se vê, mas para aquilo que não se vê. Porque aquilo que se vê é temporal, aquilo que não se vê é eterno. Então, para isso, nós precisamos de uma visão espiritual de Deus.
Precisamos aprender a ver como Deus vê. Deus não vê como o homem vê. E o maior exemplo disso é a maneira com a qual o Filho de Deus vê o mundo. Deus não vê como o homem vê. E é necessário para nós visão espiritual. Além disso, nós precisamos depositar a nossa esperança somente em Deus. Em nenhum recurso humano, nenhuma força humana, nenhum tipo de autoproteção que nós podemos ter. Nós precisamos depositar a nossa confiança somente em Deus. O Salmo 20, verso 7 diz assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós confiaremos no nome do Senhor. Então, aquilo que aos teus olhos e aos meus olhos julgam ser muito fortes, Deus pode reduzir a nada com um estalar de dedos, sem nenhum esforço. Aquilo que os homens têm depositado sua força e sua confiança, Deus desfará em um instante, através da palavra que sai da sua boca. E todos os elementos se derreterão, abrasados se derreterão. E se é assim, então nós precisamos ter a nossa confiança, a nossa força, a nossa suficiência somente em Deus. E nós podemos ter certeza disso. Todos os intentos, todas as manobras humanas, de todas as nações contra Cristo, cairão por terra. Ele será vitorioso e triunfante sobre tudo. Essa é a certeza que temos. É essa certeza pela qual nós devemos viver a nossa vida. Haverá juízo, haverá justiça. E se é assim, nós devemos viver em santo trato e piedade, aguardando e apressando a vinda do bendito Filho de Deus. Também, irmãos, todo o nosso trabalho fora de Cristo é vazio. Se não é Cristo trabalhando em nós, não tem valor nenhum, não tem beleza nenhuma, não tem glória nenhuma. Então, quando 1 Coríntios 15, 58 diz que nós devemos ser firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, o resto do texto diz assim: sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Se não é no Senhor, não passa de religiosidade morta. É como um grande templo de mármore polido, que por dentro tem um sepulcro, cheio de ossos de mortos e carne apodrecida. Só o nosso trabalho, pela força do servo do Senhor, é que é reconhecido como trabalho no Senhor e que não é vão. Amém? E para nós que estamos ainda aguardando promessas, de caixinhas de promessas, o Senhor diz: todas as minhas promessas foram cumpridas no meu Filho. Nele vocês têm todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. O meu sim e o meu amém está na pessoa do meu Filho. Então, aqueles que estão no escolhido de Deus são salvos. Aqueles que não estão em Cristo estão perdidos. Importa perguntar para você e para mim: estamos em Cristo? Cristo está em nós? Temos o selo do Espírito de Deus? Somos propriedade de Deus? Se somos, estamos tranquilos. Se não somos, há uma necessidade urgente de nos devotarmos a Cristo, de nos submetermos ao senhorio de Cristo, de confessarmos com a nossa boca que Ele é o Senhor de todos, crendo com o nosso coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, para que haja salvação. Em nenhum outro nome há salvação. Só em Cristo há salvação. E também, irmãos, nós devemos jamais questionar as escolhas de Deus. Talvez nós olhamos para irmãos difíceis e dizemos: ô Senhor, podia ter salvo um camarada mais fácil, né? Às vezes nós olhamos para a nossa esposa, os nossos filhos. Para os nossos filhos nós dizemos assim: este é o meu filho amado em quem não tenho nenhum prazer, né? Que só me dá aflição, tristezas, angústias. E aí o Senhor vem e nós descobrimos que Ele é escolhido de Deus, né? Um vaso precioso nas mãos de Deus. Não que nós devemos nos iludir, né? Porque a salvação é individual e Deus não tem neto. Deus tem filho. Muitos pais são iludidos com isso, por isso não pregam o evangelho aos seus filhos. E o evangelho passa pela natureza de Deus,
pela realidade da condição humana, que os nossos filhos estão debaixo do pecado como qualquer outro ser humano da face da terra, e que precisam de Cristo, né? Precisam ouvir do Evangelho, se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo para que tenham nova vida, e que não há outro caminho senão este. Mas se são escolhidos de Deus, verdadeiramente escolhidos de Deus, então o Senhor levará a cabo o seu propósito na vida deles. E graças a Deus nós concluímos o nosso livro dessa maneira tão preciosa. E nós aprendemos, irmãos, que chegou o tempo de edificar a casa de Deus. Não há mais tempo para se perder. Você tem pouco tempo. E aquele que não sabe o tempo que tem, deve estar preocupado com o tempo, para não gastá-lo com coisas que não são preciosas. Depois nós vimos exatamente isso. Devemos responder ao Senhor. Esta é a palavra do Senhor. Como nós vamos responder a Ele? Como os leitores de Ageu, em obediência e temor, nos movendo para o trabalho de Deus e da sua casa. Então o Senhor está conosco. Caso contrário, o Senhor está contra nós. E eu, sinceramente, não gostaria de ter o Senhor Todo-Poderoso contra mim. Porque a Bíblia diz que Ele resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. E nós podemos trabalhar com a ousadia que Ele está conosco. E sempre nos confortando, sempre nos estimulando, sempre nos levando a funcionar, sempre nos encorajando, né? Mas Ele requer de nós santidade. Santidade convém à sua casa. Então esse livro de Ageu, irmãos, é um livro muito prático de vida, né? Os irmãos notam exatamente esse movimento na vida desses homens. Eles são remanescentes de Deus, como nós somos, eu creio. Eles foram tirados da Babilônia, que é a confusão dos ídolos e da religiosidade, para Jerusalém, que simboliza o testemunho de Deus, a cidade de Deus e o testemunho de Deus. Mas há uma trajetória, uma caminhada, e nessa caminhada nós podemos nos esquecer do propósito de Deus e perder nosso tempo, como eles perderam com 16 anos de paralisação por causa de muitos motivos. Mas o Senhor os chamou duramente, os exortou. E eles responderam a Deus. E logo depois desanimaram, o Senhor os encorajou, né? E os lembrou: vida santa é o que convém à minha casa. Um Deus santo tem um povo santo, uma casa santa, de pessoas santas. E este Deus nos prometeu: triunfarei sobre todas essas coisas. Isso é vida cristã normal, irmãos. É assim a nossa vida, né? Nós nos movemos para longe de Deus. Ele nos exorta duramente pela sua palavra. Nós atendemos a Ele, nos arrependemos, voltamos para o trabalho. Mas então desanimamos e Ele nos encoraja. Fala que está conosco. Se levanta, porque eu sou a tua força, diz o Senhor. Mas convém que você seja e eu seja santos, porque santidade convém à casa de Deus. E baseados em que? Nesta promessa. Nós temos um rei humilde, porém triunfante sobre a sua casa. E eu concluo lembrando os irmãos dessa certeza. O Senhor Jesus nos disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor Jesus nos disse: eu comecei a boa obra, e eu sou fiel para completá-la até o dia de Cristo. Fiel é Deus que fará. E é nessa confiança que nós nos prostramos diante de Deus. Amém? Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua verdade habite